Salmo 19, eu quero ler a partir do versículo 7. Alguém do louvor não acompanha essa no teclado? A partir do versículo 7, quando diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas de favo. Vamos orar ao Senhor, querido. Curva sua cabeça comigo. Pai, queremos bendizer o Teu nome, Senhor, nesta noite, porque o Senhor é bom, a Tua fidelidade dura para sempre. Deus, aplica esta palavra no nosso coração. Essa palavra, Deus, que é vida. Esta palavra, Deus, que nos traz alinhamento. Deus, que é um prumo em nossas vidas, diante dos Teus eternos propósitos, diante daquilo que o Senhor tem conosco e tem para nossas vidas. No nome de Jesus, Espírito Santo, aplique o nosso coração. Que não haja, Deus, resistência alguma, Deus, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Produz nesta noite, Deus, cura, libertação, salvação, restauração. Para a glória do Teu nome, Deus, eu te oro e já te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Hoje é comemorado o dia da Bíblia, né? Muitas igrejas, muitas denominações trazem o dia de hoje como um dia comemorativo ao dia da Bíblia. E quando nós pensamos, irmão, na Bíblia, o avivalista, um grande avivalista do século XIX, ele já falava que este livro, ele nos afastará do pecado, ou o pecado nos afastará desse livro. Dag Lima Moody, avivalista do século XIX. A palavra que nós acabamos de ler fala de maneira muito clara o quanto ela é muito mais doce do que o mel, é muito mais valiosa do que qualquer quantidade em ouro ou em prata. E nós vemos através do Salmo 19 dois aspectos desse salmo. No primeiro momento, Davi ele enaltece a glória de Deus através da sua criação. E no segundo momento, ele traz uma palavra muito direcionada ao valor desta palavra, ao valor da Bíblia. Nós sabemos, irmãos, que a Bíblia, ela tem sido ao longo dos anos, ao longo das décadas, um dos livros mais amados, mas também um dos livros mais odiados. Um dos livros o livro que promove a verdadeira paz, mas um livro que também tem sido palco, por causa desta palavra, de muita guerra e de muita discórdia. O primeiro livro a ser impresso pelo alemão Johannes Gutenberg, foi quem inventou a imprensa, em 1450. E a primeira Bíblia saiu 641 páginas em latim. Um dos livros mais traduzidos, um dos livros mais vendidos, um livro que causa um impacto muito grande diante da sua também unidade na diversidade. O que é unidade na diversidade? Um livro que foi escrito em aproximadamente 1600 anos, 40 autores diferentes, homens que tinham um contexto histórico diferente, contexto literário diferente. No entanto, a Bíblia ela é totalmente congruente, ela não se contradiz, é um conteúdo infalível, um conteúdo inerrante. Nós vemos um livro como este, por exemplo, um detalhe que eu queria pontuar. Um livro foi escrito por duas pessoas, e nós percebemos, olha o que diz aqui, esse livro, uma nova abordagem ao ajudar pessoas, ao ler a Bíblia, tal. Aí diz assim, em 12 capítulos, os autores
ambos professores do seminário teológico, tal, ensina ao leitor os princípios da interpretação bíblica. O que é que eu estou querendo dizer? Quando dois ou mais autores de um livro escrevem o mesmo livro, é porque geralmente eles têm o que, igreja? Uma mesma percepção, uma mesma, muitas vezes até formação acadêmica, para que eles não se contradigam, mas que a fala de um complete a fala do outro. E a pergunta é: a Bíblia, os autores, aqueles que escreveram a Bíblia, eles tinham o mesmo conteúdo acadêmico? Eles estavam inseridos no mesmo contexto histórico? Eles se ligaram um para o outro, mandaram um WhatsApp um para o outro, aí combinando o que é que seria pontuado, colocado em tal capítulo, em tal livro? Foi assim que aconteceu? Não, porque tem por trás da Bíblia alguém, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que o Espírito Santo, irmãos, é quem foi o maestro diante de todos estes que escreveram a Bíblia, a palavra do Senhor. Por isso não há nada que se torne falível. A Bíblia ela é inerrante, é um conteúdo que tem uma gloriosa unidade nesta imensa diversidade. Ela é congruente, escrito por homens que, alguns doutores na lei, mas outros pescadores, outros comerciantes, enfim, mas não há nenhuma divergência no que diz a palavra do Senhor. Mas também, irmãos, esta Bíblia, ela não serve ou não é um amuleto, e nem é um livro mágico, e nem é um livro místico. Como assim, pastor? Você não deve manter a sua Bíblia aberta no Salmo 91, porque aí, se a Bíblia estiver aberta, pastor, no Salmo 91, nenhum mal virá sobre a minha tenda. Irmãos, a Bíblia, ela não é um livro para ser apenas exposto e estar aberto em algum lugar, mas a Bíblia, ela precisa ser vivida, praticada por todos nós. Às vezes, irmãos, existe mais uma preocupação para a interpretação do que uma preocupação para viver esta palavra. E eu quero dizer que a nossa primeira preocupação é muito importante. Nós precisamos de muita iluminação do Espírito Santo para interpretar corretamente esta palavra. Mas muito mais importante do que até a própria interpretação é você viver tudo aquilo que ela diz que você precisa viver. Quando a Bíblia diz, por exemplo, honra teu pai e tua mãe, para que te vás bem e os teus dias sejam prolongados na terra. Há dúvida nisso, irmãos? Há dúvida nesse comando? Há dúvida nessa palavra? Há dúvida nesse direcionamento? Não, é uma mensagem clara. Então toda a mensagem da Bíblia que já está clara, explícita para nós precisamos vivê-la sem questionamento, na íntegra, entendendo que toda a Bíblia, toda a palavra de Deus falando ao nosso coração. Os reformadores, irmãos, eles trabalharam de maneira muito forte para que esse livro pudesse ser um livro livre para um autoexame. Então todos nós podemos, irmãos, abrir a Bíblia, ler, acompanhar tudo aquilo que está sendo pregado, ensinado, independente de quem esteja ministrando esta palavra. Nós podemos examinar a palavra, nós podemos examinar a Bíblia. Isso é uma conquista através dos séculos, de homens que se levantaram de maneira muito forte, de maneira muito concisa, conscientes daquilo que Deus estava impulsionando eles, e hoje tem impactado as nossas vidas, porque hoje nós podemos ler essa palavra, absorver esta palavra e viver esta palavra para a glória do Senhor. E eu quero te dar uma grande salva de palmas para esta palavra que é viva, que é poderosa, que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. É a palavra do Senhor. E aí, irmãos, quando eu olho para a Bíblia, diante do texto que nós lemos no Salmo 19, eu lembrei da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 1, quando Paulo diz assim: escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é segurança para vocês. Irmãos, nós vivemos numa era de muita informação, de pouco conhecimento,
e, na verdade, quase nenhuma educação para tudo na vida. Vou dar um exemplo aqui. Quando os nossos filhos, eles são crianças, eles são pequenos, nós ensinamos para eles, nós passamos para eles o conhecimento para que eles possam escovar os dentes, sim ou não? A pergunta é, está resolvido? Quem é pai aqui que acompanhou o crescimento dos filhos? Você ensinou a ele, passou para ele o conhecimento, como ele ia escovar os dentes, e a partir daí estava resolvido? Você já começou a ver ele de maneira regular escovando os dentes? Não. Por quê? É onde entra agora o que, gente? A educar. Onde é que entra a educação? Meu filho, já escovou os dentes? Meu filho já está deitado? Por que não escovou os dentes? Levante, vai escovar os dentes. Isso é o que? O dia a dia. Aí, a pergunta é, cristãos que trazem a Bíblia apenas para os cultos e que abre a Bíblia muitas vezes só ou apenas no domingo, ele será um cristão forte? Ele pode dizer que ele realmente tem um hábito da palavra? Ele pode dizer que ele está vivendo a palavra? Ele pode até ter alguma informação, ter algum conhecimento, mas ele não tem o que? O dia a dia. Porque a palavra de Deus, irmãos, todos os dias, ela produz em nós o que? Crescimento, renovação. Porque todos nós, todos os dias somos afligidos. Somos afligidos em qual aspecto, pastor? Afligidos no aspecto, irmãos, de sairmos do propósito ao qual Deus tem conosco. Sabe o que é um avião que sai daqui para São Paulo e ele vai alinhando a rota, até chegar em São Paulo? Da mesma forma somos nós com a palavra. Todo dia precisamos alinhar a rota rumo a Nova Jerusalém, para onde estamos caminhando. Todos os dias, irmãos, todos os dias. Então, quando o apóstolo Paulo diz, olha, eu não me canso de escrever as mesmas coisas, ou seja, eu não me canso de vos lembrar. Aí volta a fala com a criança, o pai com a criança: meu filho, escova os dentes. Meu filho, escova os dentes. Meu filho, já escovou os dentes? Todos os dias. O que é esse pai na nossa vida? Olha para o irmão que está do teu lado direito ou esquerdo e diz: é o Espírito Santo de Deus. Meu filho, já leu a Bíblia hoje? Meu filho, já leu a Bíblia hoje? Meu filho, já leu a palavra hoje? Minha filha, já leu a palavra hoje? No Salmo, eu vou ler alguns textos, vou citar alguns textos. Você pode anotar em casa, você confere, tá bom? Para que você não perca tempo. Eu vou citar muitos textos, você pode ir anotando os textos que eu vou citar. Eu vou lendo aqui, porque já está aqui na minha frente. No Salmo 1, versículo 2, diz assim: ao contrário, que o seu prazer, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É para meditar uma vez por semana? 15 dias? Quando vier para a igreja, a meditação na palavra precisa ser o quê? Todos os dias. E geralmente, irmãos, quando nós percebemos alguém que está frio, alguém que não está mais orando como orava, alguém que não está mais vindo para a igreja como vinha, o que é que está acontecendo com essa pessoa? Normalmente, na maioria das vezes, você pede para ele pegar a Bíblia, sabe o que ele faz? Espera aí, pastor, só um minutinho. Por que a Bíblia está empoeirada? Porque nunca mais leu a... Se você lê o Salmo 23 todos os dias, de maneira diferente, Deus fala com você. Deus fala com você. Mas aqui no Salmo 1, esse texto que eu acabei de ler, diz assim, que o prazer, que a satisfação. Então precisamos ler a palavra de que forma, igreja? De que forma? Comprar. Pastor, eu não estou tendo prazer de ler a palavra. Então alguma coisa está errada. Algum vírus espiritual na sua vida. Alguma coisa está errada. Porque o crente nascido, o homem e a mulher nascido de novo, ele tem prazer na palavra do Senhor. No Salmo 119, versículo 105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Irmãos, quantos aqui já andaram em algum caminho escuro mesmo? E você quer assim, você bota o dedo no olho e não vê.
É bom andar no caminho escuro? E uma velinha só resolve o problema muitas vezes? Numa escuridão total? Resolve. Numa escuridão total, uma velinha já resolve o problema. Uma lanterna fraquinha já resolve. E a Bíblia, a palavra do Senhor, ela é luz para a nossa vida. Ela é luz para clarear a nossa vida, clarear nossas ideias, clarear nossos projetos, clarear nossos planos. Quantas vezes, irmãos, estamos confusos, perdidos, querendo algo de Deus. E era só abrir a palavra. Era só abrir a palavra. Eu tenho muita dificuldade, alguém que liga para mim ou que manda uma mensagem diz assim: pastor, eu queria uma palavra da parte de Deus. Todas as vezes eu entrego o mesmo texto. Todas as vezes. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Todas as vezes. Porque quando estamos ansiosos, o que é que acontece? Nós não conseguimos nos concentrar para fazer nada. E não pensamos de maneira coerente. Ficamos meio perdidos. E quando nós precisamos de uma palavra de Deus, o que é que precisamos fazer? Ligar para um pastor? Ir num culto? O que é que nós precisamos fazer, igreja? Abrir a palavra. Mas não abrir a palavra assim, ó. Deus vai falar comigo. Deus vai falar comigo. Deus vai falar comigo. Deus vai falar comigo. É assim que... Não. Você vai ler a palavra, ler um salmo, ler um livro da Bíblia. E à medida que você vai lendo, Deus vai falando com você. Deus vai tratando com você. E se Deus, irmãos, quiser falar de maneira específica, Ele é Deus, Ele é Senhor, e Ele faz a coisa acontecer. No Salmo 119, versículo 11 também diz: guardei no coração a tua... Tem pessoas que guardam tudo no coração, menos a palavra. Guarda mágoa, guarda ressentimento, guarda rancor, guarda ódio, guarda uma lembrança de 1535, mas não guarda a palavra. Carinhosamente, olha para quem está do teu lado esquerdo ou direito aí, diz: guarda a palavra, guarda a palavra, guarda a palavra. No versículo 119 ainda, no Salmo 119 ainda, versículo 72 diz: para mim vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de ouro e de prata. Quantos aqui enaltecem o valor desta palavra? Aleluia, aleluia. Irmãos, eu já estive em regiões, eu já estive em lugares onde as pessoas não têm o prazer que nós temos. Por exemplo, de andar com a Bíblia na rua. Não tem o prazer, por exemplo, de ter toda a Bíblia traduzida na sua língua. E nós aqui no Brasil, como é que é a realidade aqui no Brasil? Bíblia da mulher, Bíblia do adolescente, Bíblia do homem, Bíblia do menino, NVI, a Almeida corrigida, a corrigida novamente, corrigir mais uma vez, corrigir de novo. Temos N opções da palavra, e às vezes fica lá na estante como um livro, enfim, e nós não valorizamos a palavra, porque essa palavra, irmãos, ela tem muito mais valor do que ouro, do que prata. Sabe por que isso? Porque quem tem esta palavra no coração, o ouro e a prata é consequência. Consequência o que, pastor? Natural. No Salmo 119, versículo 14: regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como que se regozija com grandes riquezas. Onde está o teu prazer? Onde deve estar o nosso prazer? O nosso prazer precisa estar na palavra. Salmo 119, 16: tenho prazer nos teus decretos, não esqueço da tua palavra. Irmãos, o que nós precisamos fazer para não esquecer da palavra? O que eu preciso fazer para não esquecer da palavra? Todos os dias o quê?
Leia a palavra. Para que eu não esqueça da palavra, todos os dias eu preciso o quê? Leia a palavra. Porque qual é a tendência? É esquecer, passar. Mas quando eu tenho uma palavra viva no meu coração, o que é que acontece comigo? Eu permaneço inabalável, eu permaneço forte, eu permaneço firme. Vem as lutas, vem as tribulações, vem as tempestades, mas eu continuo firme na presença do Senhor. No Salmo 119, versículo 23, quando disse: mesmo que os poderosos se reúnem para conspirar contra mim, ainda assim o teu servo meditará nos teus decretos, na tua lei, na tua palavra. Ou seja, em outras palavras, ainda que venha pressão, ainda que venha perseguição, ainda que venham afrontas, mas eu vou perseverar na palavra, na palavra, na palavra. No Salmo 119, versículo 35, quando diz: dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Igreja amada, nunca estivemos numa era onde as pessoas estiveram mais insatisfeitas, principalmente depois das mídias digitais. Eu falava isso hoje de manhã na Escola do Crescimento. Porque nas mídias digitais, o que é que acontece? Com as famílias, com as empresas, os casamentos. Eu descobri um app novo. Eu vou mandar para o grupo da Redimir Mulher, pastor Alessia. O app só faz um toque assim na cintura da mulher, a mulher fica cintura de violão. Que coisa tremenda. Teve uma situação essa semana, eu fui fazer um pagamento numa empresa, não vou dizer o nome da empresa porque está sendo filmado. Fui fazer um pagamento numa empresa, e aí quando eu cheguei na empresa, eu fiquei procurando a pessoa pela foto do WhatsApp. E aí depois que eu encontrei a pessoa, aí eu disse: a senhora é Maria Joaninha? Ela disse: sou eu mesmo. Aí eu olhei assim. Porque nas mídias digitais, ei gente, casal não briga. Nos últimos 12 meses, os casais aqui do auditório tiveram algum conflito? Só um? 2, 3, 4, está aumentando, 5, aleluia, 7, glória, 8, 9. Irmãos, é normal um casal ter conflito ou não? Mas procura no feed do Instagram, qual é a foto que está lá, que houve um conflito, aí colocou a foto, um com cara feia, um brigando, ou chama num palavrão com o outro e tal, uma queda de braço. Vê lá se tem alguma coisa. Tem não, irmãos. É só love. É só love. E o que é que acontece muitas vezes com pessoas que não têm a real percepção do mundo virtual? Começa a ficar o quê? Insatisfeita. Aí quando eu olho para a palavra, diz assim, ó: dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, dirige-me pelos caminhos da tua palavra, pois nela encontro satisfação. Irmãos, se estivermos conectados com esta palavra, teremos satisfação. Seremos pessoas gratas, seremos pessoas alegres, porque as promessas do Senhor, elas se renovam. Você lê a palavra e a promessa se renova no teu coração. A palavra se renova no teu coração. Glória a Deus, glória a Deus. E o nosso Senhor, Ele não mente. O nosso Senhor não falha. O nosso Senhor não erra o alvo, porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ainda no Salmo 119, versículo 14, o salmista declara: tu és o meu abrigo, o meu escudo, na tua palavra depositarei a minha esperança. A pergunta à igreja: aonde você tem depositado a sua esperança? Não, a minha esperança, pastor, está porque eu estou agora para receber uma causa na justiça. Não, a minha esperança está porque eu vou ser promovido. Não, a minha esperança está porque ano que vem é um ano de eleição. Onde é que está a tua esperança? A nossa esperança
precisa estar na palavra do Senhor. Nela depositaremos a nossa esperança. Irmãos, ainda no Salmo 119, verso 174 diz: anseio pela tua salvação, Senhor, e a tua lei é o meu prazer. Se eu bato no peito e eu declaro que eu nasci de novo, e eu declaro que eu me considero uma pessoa salva, então eu acredito que naturalmente eu também vou bater no peito e vou dizer: eu tenho prazer na lei do Senhor. Eu tenho prazer nesta palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Independente da pressão, independente da situação, independente da... Pastor, e por que isso, pastor? Irmãos, existe uma preocupação nossa para 2020. E nós começamos tocando esse ponto hoje. É porque nós temos visto, irmãos, que muitos homens e mulheres de Deus não têm vivido esta palavra no aspecto florescer e frutificar. A Bíblia declara que o Senhor nos escolheu para que nós dessemos frutos, e o nosso fruto permaneça. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia. Esse eu quero que você abra, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 15. No versículo 16. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Quando diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem, minha versão NVI, e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Para que o Senhor nos resgatou, igreja? Para que o Senhor nos resgatou? Para que o Senhor nos salvou? Para que dessemos fruto. E o fato de eu estar frutificando, isto glorifica a Deus, sim ou não? Tudo precisa glorificar a Deus. Quando olhamos para o Calvário, irmãos, a morte de Jesus, a morte do Senhor Jesus Cristo no Calvário, primeiro, antes de qualquer coisa, antes de remissão de pecado, antes de qualquer coisa, ela glorificou a Deus. O nosso casamento precisa glorificar a Deus. O nosso relacionamento com nossos filhos precisa glorificar a Deus. A nossa empresa precisa glorificar a Deus. Irmãos, tudo que somos, tudo que temos precisa glorificar a Deus. E o fato de eu estar na casa do Senhor, dando frutos, a minha vida precisa ter esta percepção, no sentido que nós estamos dando fruto para a glória de Deus, irmãos. Eu não dou fruto para agradar A, B ou C, porque eu tenho um cargo A, B ou C. Eu dou fruto porque eu glorifico a Deus, porque o Senhor me salvou, porque eu sou grato, porque eu estava caminhando para o inferno e o Senhor com a sua mão forte me resgatou. Por isso eu tenho essa consciência de gratidão e eu dou fruto, irmão, na casa do Senhor. É claro que todos nós podemos passar por situações mil, de afronta, de dissabor, de trauma, de decepção. Todos nós podemos passar, mas uma coisa é certa, igreja do Senhor: independente da pressão, independente da luta, independente da aflição, independente de qualquer coisa, a minha vida, eu preciso frutificar para a glória do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. E às vezes, irmãos, uma coisa interessante, eu já falei isso aqui mais de uma vez, a minha percepção como novo convertido, e eu pensava que quanto mais tempo de crente, mais eu estaria fervoroso.
Faleceu ontem o evangelista Reinhard Bonk, um homem que ganhou multidões para o Senhor. Deus se utilizou da vida dele de maneira muito poderosa. Foram mais de 70 milhões de vidas que confessaram a Jesus como Senhor através do seu ministério. A maior ação, o maior braço de ação do seu ministério foi em países da África. Um ministério lindo, frutífero, forte, poderoso. E um homem que eu vi pregar em 2009 no Rio de Janeiro, e pregando com aquele fervor, pregando com aquela alegria, pregando com aquele fôlego, que você olha para ele, parecia até um pregador jovem, de 20, 30 anos de idade. A chama acesa, ardia no seu coração, do Evangelho. Irmãos, nós com o passar do tempo, a tendência natural, se nós não nos preocuparmos, Paulo fala isso a Timóteo: meu filho, atente para o dom que é em ti, não deixe se apagar. E a minha palavra nesta noite, igreja amada, não deixa se apagar. Não deixa se apagar. A chama que há em você, o dom que há em você, a graça que há na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Porque todos nós, irmãos, somos únicos, singulares, especiais para Deus. Todos nós. E todos, nenhum de nós está aqui por acaso. Se você entrou por essas portas, é porque Deus tem um chamado na tua vida, um chamado que glorifica o nome dEle, um chamado para dar fruto na casa dEle, de alguma forma, de alguma maneira. E esse, voltando ao evangelista Reinhard Bonk, para encerrar esse assunto, morreu com certeza, com o sentimento de combater o bom combate, acabou a carreira, a força nas pernas, parafraseando o texto, mas guardei a fé e fiz o que eu precisava fazer. Realizei o meu chamado, realizei o meu propósito. Irmãos, se nós hoje nos encontrássemos com o Senhor, qual seria a historinha que nós contaríamos para Jesus? Qual seria a historinha? Não, Senhor, porque eu estava acabando de criar meus netos. Sim, mas tu falou isso quando estava criando os filhos. Não, é porque eu estava terminando de regularizar a minha empresa. Mas tu falou isso também no outro momento, que também estava regularizando uma outra empresa. Irmãos, para Deus não há desculpas. O que nós precisamos fazer, de alguma forma, e de todas as formas, é frutificar para glorificar o seu nome. E você precisa se perguntar, eu preciso me perguntar: Deus, onde é que o Senhor tem, o que é que o Senhor tem comigo na tua obra? Porque o mais importante, irmão, além de frutificar, é saber como frutificar, aonde frutificar, de que maneira frutificar. Mas uma coisa é certa, todos nós precisamos frutificar. Glória a Deus, glória a Deus. Nada, pressões, decepções, situações mil, nada pode me impedir de frutificar na casa do Senhor. Irmãos, nós temos em média 23% das pessoas alcançadas por Jesus, pela palavra, na cidade de Bahia. Então falta quantos por cento? Vamos ali, numa contagem matemática rápida. 77. E quem é que vai ganhar essas pessoas para Jesus? Vão descer anjos do céu? Não, mas é responsabilidade apenas das igrejas presbiterianas, é assim? Apenas das igrejas congregacionais. É responsabilidade apenas das igrejas da Assembleia de Deus, é assim, irmãos? Não. Diga: eu sou igreja. Então a responsabilidade é minha. É minha. E todos nós, irmãos, de alguma forma podemos fazer alguma coisa. Quer ver um exemplo? Domingo mais um. A pergunta é: já houveram quantos domingos mais um até agora? 6? 5? Acho que 5 domingos mais um. Então você teve 5 cultos, a oportunidade de trazer uma pessoa não crente. Responda para você, não responda para mim. Quantas pessoas você trouxe nesses 5 cultos do domingo mais um? Não, pastor, é porque... Não, eu acho que não tem desculpa, irmãos. Todos nós temos o nosso ciclo de relacionamento,
todos nós temos a nossa network, e de alguma forma nós podemos trazer alguém para ouvir a palavra do Senhor. Porque o nosso maior desafio é a pessoa entrar por essas portas. Aqui dentro, o Espírito Santo, através da palavra, faz a obra. Assim como fez na sua vida, assim como fez na minha vida, faz a obra. Começou uma torre de oração. Agora na igreja nós temos uma torre de oração, um local onde você pode vir das 4 da tarde às 10 horas da noite, orar ao Senhor. O fato de você estar dobrando os joelhos ali, irmão, naquela torre, você está dando fruto na casa do Senhor? Com oração? Sim ou não? Clamando pelo ministério, clamando pelo pastor da igreja, clamando pelos pastores, clamando pelos ministros. Você de alguma forma está sendo instrumento de Deus. E nós estamos inclusive provocando, no bom sentido da palavra, todos os grupos da igreja, todos, até o dia 30 de dezembro, toda a igreja passar em alguma hora, em algum momento, pela torre de oração. Ah, pastor, eu tenho vontade de orar. Não. Então, irmãos, eu preciso orar por você urgentemente. Porque o crente nascido de novo, ele tem prazer na palavra, ele tem prazer na oração, ele tem prazer na comunhão. Eu vi algumas histórias, alguns irmãos, algumas pessoas colocando: hoje, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E a nossa alegria, irmãos, nós precisamos entender que Satanás é perito muitas vezes em roubar nossa alegria, em roubar nossas convicções, ou melhor, em querer roubar nossa alegria, em querer roubar nossas convicções. Mas maior que está conosco, maior que está em mim, maior que está em você, maior que está na nossa vida, para a glória do Senhor. E eu quero encerrar, queridos, dizendo que no Salmo 1, no versículo 3, diz assim: é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. O homem e a mulher, irmãos, que tem a palavra do Senhor dentro dele, ele é uma pessoa próspera, porque a prosperidade ela não é de fora para dentro, mas ela é de dentro para fora. Se coloca de pé neste momento, eu quero orar por tua vida.